Devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente e em seu coração. Você tem valor. Hoje, dia 15 de maio de 2026. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso Devocional de Oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso devocional de oração com a leitura da Bíblia cronológica, na linguagem NVI. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Não me estranhem, pois a Bíblia cronológica ela é escrita na sequência dos fatos. Por isso estaremos lendo vários capítulos e versículos ao mesmo dia. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para nossa meditação e comunhão para com nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem, pois estaremos orando por você e por sua família. Que Deus nos abençoe. Gênesis, capítulo 10, versículo 25. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou Jaquitã. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 19. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão se chamou-se Jaquitã. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 25. Éber, Peleg, Reu. Gênesis, capítulo 11, versículo 16. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Gênesis, capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 30. Jaquitã gerou Almadã, Salefe, Rasmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Ávila e Jabode. Todos esses foram filhos de Jaquitã. A região onde vivia estendia-se de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. 1 Crônicas, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 23. Jaquitã gerou Almadã, Salefe, Rasmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Ávila, Jobabe. Todos esses foram filhos de Jaquitã. Gênesis, capítulo 11, versículo 18. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Gênesis, capítulo 11, versículo 20. Aos 32 anos, Reu gerou Serugue. Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 26. Serugue, Naó e Terá. Gênesis, capítulo 11, versículo 22.
Aos 30 anos, Serugue gerou Naor. Gênesis capítulo 11, versículo 24. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Gênesis capítulo 11, versículo 19. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Gênesis capítulo 11, versículo 25. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Gênesis capítulo 9, versículo 28 e 29. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 27. E Abrão, que é Abraão. Gênesis, capítulo 11, versículo 27. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 22. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam passando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda o outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete,
comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre de minha mãe, e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Amanhã daremos continuidade na leitura da Bíblia cronológica. Oremos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, Pai, por mais um dia. Graças te damos, Senhor, porque as nossas vidas continuam em tuas mãos. E tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor que nos dê um coração compassivo. Um coração, Pai Santo, de paz, um coração de gratidão, mesmo em meio a tantas aflições, a tantas dores, a tantas perdas. Que o Senhor nos dê, Pai Santo, um espírito temente a Ti, assim como o Teu servo Jó. Faça-nos, Pai Santo, pessoas temente a Ti, obediente, gratas, Pai Santo, em tudo que o Senhor tem nos dado, em tudo que tem acontecido em nossas vidas, quer bem ou quer mal. Paizinho, muito obrigada pelas nossas famílias, obrigada pelos nossos filhos. Continue, Pai Santo, abençoando, guardando, livrando seus passos, guiando suas vidas, perdoando, Pai Santo, os seus pecados e as suas falhas. Que os nossos filhos continuem sendo abençoados e abençoadores por Ti. Paizinho, pedimos pelos nossos cônjuges, que eles também sejam alcançados por Tua graça infinita e por Tua misericórdia constante. Paizinho, pedimos que o Senhor visite a cada um que tem participado desse devocional, que suas vidas, que seus lares, que sua comunhão com o Senhor, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossos lares. Restaura, Senhor, os nossos lares, para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos, Pai Santo, e que cada um possa ter um espírito de gratidão em todas as situações. Pedimos, Pai, que o Senhor visite aqueles que estão precisando de cura e libertação. Visita a Marina, visita o lar do Vanim, o lar da Francinalva, o lar da Liz, o lar do Luiz, o meu lar. Cada lar, Pai, precisa de cura e libertação. Que o Senhor visite os nossos lares e que a Tua habitação perpétua continue sendo em nossas casas. Que os nossos corações o Senhor possa habitar todos os dias e que tudo, Senhor Jesus, que pensamos e desejamos seja de acordo com a Tua vontade. Derrama, Senhor, a cura física àqueles que necessitam. Visita Teu servo Jefferson, o Alexandre Zan, a Dórquio Cabral, o Isabel e Conrado, a irmã Maria Célia, a Liz, o Rafael Abdala. Visita, Senhor Jesus, a Luísa, o Evandro, suas irmãs Hilda e Lígia, o Teu servo Jefferson, a Andréia, a Isabel Rosa. Visita, Senhor, a Maria Celeste, seu filho Benjamin. Tenha misericórdia, Pai, da Roseni, da sua mãe, da sua família. Tenha misericórdia, Pai, da Anice Dias. Tenha misericórdia, Pai Santo, da Cleucida e José Carlos. Seus servos, Pai Santo, precisam do Senhor. Visita, Senhor, a saúde dos meus pais, a comunhão, a fé, o trabalho que eles têm feito de evangelização. Guarda aqui os passos dos Teus servos, Pai. Muito obrigada, Pai, por todos que têm participado. Esteja, Pai Santo, com cada pedido, com cada clamor, e que tudo, Senhor Jesus, seja respondido de acordo com a Tua vontade. Tire, Senhor, de nós a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança. Dai-nos, Senhor, um espírito novo, a renovação da nossa fé todos os dias. Aceita, Santo Deus, o nosso clamor e que tudo, Pai Santo, seja para Te agradar. Tudo isso nós Te pedimos e nós Te agradecemos. No nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um excelente dia. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós.
Amém! Agradeço por você estar orando comigo. Lembre-se, a oração tem poder para mudar histórias. Se você quer receber mais devocionais como este, deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho, assim você receberá as notificações de novos conteúdos. Sua presença aqui é muito importante para a nossa comunidade. Aproveite e envie o link deste vídeo no seu grupo da família ou de amigos. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Não se esqueça, deixe seu pedido de oração nos comentários que estaremos intercedendo por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.